Então, a gente teve uma notícia ontem no futebol que é o Fernando Diniz, treinador do Fluminense. Ele acertou com a CBF. Será o interino da seleção brasileira até o ano que vem. E é sobre isso que a gente vai ouvir primeiro um vídeo em que ele fala sobre essa convocação. Um sonho para qualquer um, uma honra e um orgulho enorme poder prestar serviço à seleção. De fato, é uma convocação, ainda mais do jeito que aconteceu. É um trabalho conjunto da CBF com o próprio Fluminense. E eu tenho muita convicção de que a gente tem tudo aí para levar isso adiante e fazer o que dê certo. Na verdade, alguns até desses jogadores foram meus jogadores quando mais jovens. Posso citar que tem sido convocado, que estiveram na Copa do Mundo, no caso, dois que me vêm à cabeça, o Bruno Guimarães e o Antony. E acompanhei muito assim o crescimento de toda essa geração. Também fui adversário de alguns e outros tantos acabei admirando jogando aqui no Brasil e na Europa. Então, para mim, vai ser motivo de muito orgulho poder participar disso e procurar ajudá-los de todas as formas possíveis. Sempre o meu objeto de estudo e o meu prazer no futebol é ajudar o jogador a ele colocar para fora a sua inventividade, a sua criatividade, que ele sinta feliz enquanto joga futebol. Isso eu fiz durante a minha carreira inteira, é o que me trouxe aqui, é o que eu vou procurar fazer com esses jogadores, que eles consigam botar para fora, quando a gente estiver trabalhando junto, aquilo que eles mais gostam de fazer, que tem muito a ver com aquilo que a gente imagina do futebol brasileiro. Bom, Rodolfo Borges, ele é jornalista também aqui do Antagonista. Eu vou convidar ele para fazer parte dessa conversa e é ele quem vai dizer o que a gente pode esperar desse treinador. Qual é o perfil, como é que está a expectativa? Júlia, boa tarde, Júlia, boa tarde a todo mundo aí do chat que está acompanhando a gente. Olha, eu sou torcedor de São Paulo, então tive uma experiência longa com o Fernando Diniz, e apesar de ele ter saído mal do clube, como geralmente sai mal de todos os clubes, eu tenho alguma simpatia por ele. Eu gosto da forma como ele vê o jogo, ele gosta de propor o jogo, ele gosta de dominar o adversário, eu gosto disso, e é por isso que aqui eu venho aqui defender que eu acho que pode dar certo, eu acho que pode funcionar, porque geralmente os trabalhos do Diniz nos clubes não funcionaram por fatores que na seleção ele não vai enfrentar. Agora, tem esse porém de que a forma como ele foi contratado é a pior forma possível. O Brasil tinha esse problema de que tinha um treinador interino, que era o Ramon Menezes, estava perdendo jogos, obviamente não estava funcionando a forma como ele estava conduzindo, mas aí fica a pergunta, não estava funcionando também porque ele era o interino? Quer dizer, ele não estava empoderado ali para mexer nessa seleção confortavelmente. O Diniz chega nessa mesma condição. Ele chega como um técnico, um treinador temporário, e aí talvez para que o melhor cenário seja que ele consiga fazer a seleção brasileira funcionar a ponto de dispensar o treinador que a gente está esperando já há alguns meses e que a gente não sabe nem se vai vir. A CBF conta com o Carlo Ancelotti, o treinador do Real Madrid, mas pode ser em 6 meses, pode ser em 1 ano, e durante 1 ano pode acontecer um monte de coisa que nem a CBF, nem o Ancelotti tem controle. Agora, Existe voltando. risco, então, de uma não vinda do Ancelotti? Sim, porque até que ele venha, esse risco existe. Mas o mínimo que talvez de segurança que a gente poderia ter era ele aparecer num vídeo que fosse dizendo: olha, Brasil, conte comigo, vou chegar daí, vou desembarcar em 6 meses ou 1 ano. Nem isso teve. Não teve uma sinalização até agora do treinador italiano de que ele vai vir. Então a segurança vai existir até o momento em que ele chegar. Agora, voltando para a questão técnica, eu acho que o Diniz pode dar certo, considerando que qual que é o problema, o problema dos times do Diniz, né? Os times todos pelos quais ele passou. São times que encantam o país com futebol muito bem jogado durante 1, 2, 3 meses e depois eles simplesmente acabam. Porque é um estilo de jogo mais afinado com o estilo europeu hoje,
que ele demanda muito dos atletas. Então, é um futebol de domínio de campo que realmente ele não deixa o adversário jogar, só que ele exige demais dos atletas. É um esforço físico muito grande. Então, ele só funciona onde você tem 2 ou 3 elencos para girar os jogadores. Porque os jogadores jogam 2 vezes por semana, praticamente em as principais ligas do mundo, né? Então, assim, no Brasil, pouquíssimos times, mesmo os times mais bem preparados, né, Flamengo e Palmeiras, mesmo eles têm problema com limitação de elenco. O reserva não é tão bom quanto o titular. Então, na hora de poupar o elenco, esse treinador ele não consegue ter o mesmo desempenho. O Diniz é assim. Então, ele consegue tirar o melhor dos jogadores, como ele mesmo falou, é verdade isso. Ele consegue fazer os jogadores se divertirem. Só que os jogadores se divertem enquanto conseguem correr em campo. Depois que eles não conseguem mais correr, o que está acontecendo com o Fluminense agora, para finalizar o comentário, é que esse Fluminense foi campeão carioca, começou o Campeonato Brasileiro voando, jogando muito bem, mas agora, dos últimos 21 pontos que disputou, só ganhou 8. Porque os jogadores não conseguem mais correr, ou se machucam, ou ficam cansados, e as peças de reposição não conseguem dar conta do recado. Ô, Rodolfo, eu queria te perguntar uma coisa. O Fernando Diniz ele vai dividir o comando interino da seleção com o Fluminense, com o trabalho no Fluminense, não é isso? Me diz uma coisa, e se por acaso o Fluminense começar a perder, como é que fica essa situação? Porque também É, tem um prejuízo, né? Quase um meio expediente em cada. tem um problema. O Fluminense já começou a perder, então esse já é um problema para o Fluminense. A diretoria do Fluminense divulgou uma nota dizendo que se entendeu, que não vê perda técnica no tempo que o Diniz vai passar fora toda vez que ele for jogar com a seleção. A seleção começa agora em setembro a jogar, já a disputar a eliminatória. Esse estilo das eliminatórias, que já vem há alguns anos, de fatiar os jogos, né? São 2 jogos. O Brasil vai jogar 2 jogos, depois se desmobiliza e volta para jogar em outra data. Talvez facilite, por um lado, mas o problema é que o problema nem a técnica do Fluminense, porque já está um pouco capenga o Fluminense. O problema é quando o Diniz convocar a primeira seleção, se ele tirar um jogador do Palmeiras, se ele tirar um jogador do Flamengo, e esses jogadores fizerem falta na rodada, porque tem rodadas próximas, né? O Campeonato Brasileiro não para completamente, ou a Copa do Brasil, quando tem convocação da seleção, então vai começar um conflito de interesse inevitável. E essas diretorias que estão acostumadas a reclamar, obviamente vão começar a reclamar. Então, esse é um problema potencial, conflito de interesse. A condição em que ele está indo de se dividir não é a melhor. O segundo, ele não vai, como estava o Ramon Menezes, ele não vai para a seleção escolhido, né? Ele vai para esperar um outro treinador. Se ele viesse escolhido e se ele não tivesse que compartilhar com o Fluminense, eu acho que a seleção e a CBF, né, por consequência, teria melhores possibilidades assim, de que a coisa funcione. Agora, obviamente, o presidente da CBF não tem confiança bastante no Fernando Diniz hoje. Pode ser que depois dos 2 primeiros jogos aumente um pouco essa confiança. Eu acho que ele vai conseguir fazer o Brasil jogar bem. A questão é, como sempre foi com ele, por quanto tempo isso vai acontecer. Só que a facilidade o Brasil, a seleção brasileira, não joga 2 vezes por semana. Então ele não vai estafar esse time da forma como os times pelos quais ele passou. Então, pode ser que ele, que convive bem com os jogadores, né? Ele de fato tem o trabalho psicológico dele com os jogadores é fantástico. Ele envolve os jogadores e eles jogam muito bem, eles se divertem jogando de fato. Isso pode funcionar na seleção. Pode ser que a seleção brasileira seja o que o Fernando Diniz precisava para se expor como esse treinador que algumas pessoas acham que ele é. Um treinador fantástico, um treinador que consegue fazer o time jogar muito bem, pelo tempo em que o time consegue jogar, até se cansar. Coisa, Rodolfo, que eu queria te perguntar, a gente não, no caso você destacou, ele vai estar numa função interina,
talvez isso também não dê tanto poder a ele, afinal de contas, é uma passagem com tempo pré-determinado. Só que, assim, o que a gente pode esperar em termos de autonomia? Porque a seleção brasileira está com um elenco que gera uma série de críticas. Então, até que ponto que ele vai ter autonomia para recompor esse elenco? E aí eu queria complementar com uma pergunta do Renato Nogueira no chat, que ele diz o seguinte: será que teremos isenção na convocação de atletas? Essa pergunta sobre a isenção está posta já, infelizmente, porque como ele vai dividir as atenções, ele vai estar diretamente interessado, né? Então qualquer convocação dele que tenha uma repercussão, por exemplo, se o Palmeiras perder o Rony, se perder Rafael Veiga, que são jogadores de destaque e que têm sido convocados, e na rodada em que esses jogadores estiverem com a seleção e não jogarem pelo Palmeiras, o Palmeiras perder, é óbvio que a diretoria do Palmeiras e o treinador vão reclamar, como já é costume reclamar. Esse é um problema a mais, quer dizer, tem um treinador envolvido no campeonato e que vai potencialmente prejudicar sob a ótica dos times que vierem a perder. Se os times estiverem ganhando, se o Flamengo ganhar, se o Palmeiras ganhar e tiverem jogadores convocados, isso não vai fazer diferença nenhuma, né? Agora, se eles tiverem prejuízo, vai ter gritaria e vai ser ruim. Essa questão da autonomia eu não vejo como um problema agora. O problema vai ser se o Fernando Diniz funcionar na seleção e o Carlo Ancelotti quiser vir. Porque no momento em que, se o Diniz estiver voando, o time do Brasil estiver assim, ganhando de todo mundo, encantando o mundo, o que a gente vai fazer com o Carlo Ancelotti? A gente vai trazer ele para mudar esse futebol mágico que pode ser que esteja acontecendo. Então o problema vai ser a transição. O melhor cenário que eu enxergo hoje é Fernando Diniz encaixa tão bem na seleção brasileira que dispensa Carlo Ancelotti. E aí segue e assume de fato a seleção. Isso seria o melhor cenário. O pior cenário é ele ficar mais Do ou menos Ancelotti? A CBF abriria mão? Essa é a questão. Por que a CBF quer o Ancelotti? Porque é um treinador de referência, um dos melhores treinadores do mundo. Agora, por exemplo, se o Ramon Menezes tivesse ganhado os 3 últimos jogos e o clima da seleção tivesse maravilhoso e ele estivesse revolucionando e tal, não tinha Diniz, não tinha Ancelotti, ninguém. Ele ia ficar aí até enquanto estivesse satisfazendo a seleção. Então, assim, é uma busca por um ideal que acabou expondo a seleção brasileira. É triste, né? É chato ver. A gente tá esperando um treinador que não quer vir. Porque se ele quisesse vir, já tinha vindo, né? Quer continuar no Real Madrid, até terminar o contrato. O Ancelotti já saiu de alguns times, outros, antes de terminar o contrato. Ele tem uma postura de, desde que ele se entenda com o clube para o qual ele trabalha, ele sai. Aconteceu isso no Milan e aconteceu no próprio Real Madrid, na outra passagem. Mas a questão a seleção brasileira está sangrando no momento. Ela tem um treinador tampão, um segundo, enquanto espera um treinador ideal que a gente, sinceramente, não sabe, não tem garantia de que ele vai vir. Sim. Uma coisa, o Brasil, a seleção brasileira já teve treinador estrangeiro quantas vezes, você sabe? 3, Não, 2? não, nunca. Não tem, esse é um tabu. Teve sim. Eu lembro que eu estava uma vez até fazendo. Isso eu sei porque eu fiz uma pesquisa por curiosidade quando eu soube do Ancelotti. Mas a questão não é nem essa. O que eu queria te colocar, Rodolfo, você que acompanha, apesar de eu ser fã do futebol, eu sou uma torcedora que é meio fuleira. Eu torço pelo esporte. Por favor, antes de eu fazer minha pergunta, comente aí o comentário que você fala e o comentário que você fez do meu time. Ele fez mais gols Do Manchester City? que o Manchester. Não, Então, o esporte tá bem, né? Esse ano tá muito bem. Quase sobe, eliminou São Paulo na Copa do Brasil. sobe. Olha, se o esporte não subir, é difícil imaginar quem que vai subir no lugar. Ele tá muito bem, mas é isso. O campeonato no Brasil é isso. A gente não consegue. Pode machucar metade do elenco e não tem como repor, mas a tendência é que suba. Assim, tá muito bem, né? Deixar o esporte quietinho lá. O que eu ia te perguntar é o seguinte: essa vinda, essa chamada do Ancelotti,
Até que ponto você acha que o Brasil ele está sofrendo com uma falta de técnicos, nomes aqui, e de que forma que isso poderia ser corrigido? É uma conversa difícil, né, porque a limitação é monetária, né. Então, por exemplo, o Fernando Diniz, a gente pode dizer que ele seria um treinador, de nível europeu, digamos assim, entre aspas, no sentido de que ele tem todas as ferramentas e os conceitos para desempenhar um bom trabalho. Só que ele não tem jogadores, é o que eu estava falando. Sei lá, a gente poderia dizer: "Ah, se você puser o Diniz num time de ponta europeu, talvez ele desempenhe um papel bom". Eh, Agora, o futebol brasileiro estruturalmente não tem condição de desenvolvimento dos treinadores, e a pressão é muito alta também. Então você perdeu 2, 3 jogos, você tá fora do time dependendo de onde você estiver, né. Então é uma questão mais estrutural. Talvez seja exagero exigir dos treinadores brasileiros o mesmo desempenho, a capacidade dos europeus. Vou pegar o exemplo do Rogério Ceni. O Rogério Ceni também é um treinador que tem, ele tem princípios e tem, valores parecidos com os da Europa também. Mas ele também, desde o Fortaleza, não conseguiu emplacar um bom trabalho por conta de questões estruturais. Ele que tentou jogar com o São Paulo, eu volto para o São Paulo porque é o meu time e acompanho muito, tentou jogar com o São Paulo de uma forma que o São Paulo não conseguia jogar, dominar os jogos e tal, e perdia. Então, assim, eu acho injusto, tratar os treinadores brasileiros assim, comparar com a Europa, porque realmente o nível financeiro é diferente, o nível de preparação, os recursos que eles têm são muito diferentes. Rodolfo. Puxando Rodolfo, aqui obrigada. os treinadores estrangeiros da seleção. É porque faz muito tempo, né, assim, isso virou um tabu. Eu vou até pesquisar aqui depois para te mandar, mas se eu não me engano foram três. Eu acho que na década de 50 ou Pois é, 40, exatamente, acho que 30, se eu não me muito engano. antigos. E virou um tabu, porque é isso, hoje falar em trazer um estrangeiro é um tabu, assim, todos os treinadores brasileiros. Preconceito, não sei se é preconceito ou uma espécie de um orgulho É ferido. reserva de mercado também, é reserva de mercado. Os treinadores brasileiros, não treinam times estrangeiros, muito difícil, né? Agora na Arábia, no Japão, mas mercados principais não, né, o Luxemburgo foi para o Real Madrid, esse foi o grande salto, de um treinador brasileiro na história recente, né. Mas tem uma questão de reserva de mercado mesmo, assim, de orgulho também.